meu irmão, tudo bem? Aqui quem fala é o Breno. Eu estou muito feliz de ver que você está assistindo esse vídeo. Espero que seja uma bênção para você. Hoje nós iremos falar sobre essa grande verdade, que é muito conhecida, mas por ser uma grande verdade não há problema nenhum de lembrar o quantas vezes for necessário. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus faz questão que aqueles que nele crê sinta isso. E eu quero dividir isso contigo, essa reflexão contigo, porque é essa reflexão que o Senhor acalenta o meu coração quando eu passo por momentos de agonia e de aflição. Momentos que, se você não passou, você vai passar, em que a sua fé será questionada, confrontada. Eu vejo no relato de Isaías 6:1 uma oportunidade de ver a Deus comunicando essa mensagem, que Ele está no controle de todas as coisas. Veja comigo e medite. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. A continuação é maravilhosa, mas eu quero ficar somente aqui. Uzias foi um rei de Israel, um bom rei de Israel, e no Antigo Testamento, como eu identifico o que é o que não é um bom rei? Um bom rei é aquele que teme ao Senhor e cumpre os seus mandamentos. Um mau rei é aquele que não teme ao Senhor e não valoriza os mandamentos. O bom rei tem a graça e a benevolência de Deus de ter um reinado que agrada a Deus e, portanto, prosperidade para o povo, sossego para o povo. O mau rei não tem, e isso é um grande problema. Nós estamos falando sobre um homem que foi um bom rei. Sua história está sendo contada em 2 Crônicas, o segundo livro de Reis. Deslizou no final da sua jornada, mas numa grande parte do seu tempo foi um bom rei. E sendo um bom rei, ele conseguiu proporcionar, porque temeu a Deus, ao seu povo um grande período de alegria. Um grande período onde a nação que ele liderava não era alvos de ataque, porque era uma forte nação. Um grande período onde eles tinham sossego para plantar e para colher. É um bom momento da vida. Você deve lembrar de algum momento da sua vida e como esses momentos são marcantes. Também você deve lembrar quando foi que esse momento acabou. Quando é um momento em que você entra em estado de vulnerabilidade. A boa fase acaba, o bom momento passa e o mau momento vem. Ou o momento de dúvida. É aqui que eu me enquadro, nesse texto e nessa reflexão. Porque talvez não seja só como um método de lembrança que Isaías está citando a morte de Uzias. Porque nesse momento, nesse período, havia esse método de lembrar de alguma circunstância usando um fato importante. Como Uzias foi um grande rei, não tem problema lembrar da morte dele para falar algo. E o algo que ele quer falar é a sua experiência com Deus. Mas isso me traz na minha mente, Deus quer passar alguma mensagem para nós, incluindo esse trecho, incluindo essas características, esses acontecimentos de a morte de um rei. O trono da terra, dos homens, estava vazio. Havia a morte de um rei, então precisava outro assumir no lugar. E você não precisa de conhecer muito do Antigo Testamento para saber que no Antigo Testamento sempre havia uma guerra, quando precisava um rei suceder o outro. Quando morria um rei e outro tinha que assumir o trono, havia uma guerra interna. Quando você não era atacado externamente, de fora para dentro, você era atacado internamente, brigas de famílias. É muito interessante Isaías citar esse acontecimento em que um rei morre e então Israel fica sem um rei. A nação fica sem um rei. Porque é exatamente nesse momento que Deus proporciona a Isaías uma oportunidade dele lembrar que, por mais que na terra, o trono da terra estivesse desocupado, morreu um rei. Foi nesse mesmo ano em que, no céu, ele viu um alto e sublime trono e alguém assentado no trono. A gente vai ver no Novo Testamento que fala que Deus é Espírito. Também vamos ver Jesus dizendo que um Espírito não tem corpo. Aonde eu quero chegar? É claro que Deus desceu até um entendimento do homem e ele viu alguém assentado no trono.
E o que isso quer dizer? É aqui que eu quero chegar. Isaías viu alguém se assentado no trono, e eu sei que isso quer passar alguma mensagem para nós. A mensagem talvez seja essa, que por mais que na terra um rei morra e traga vulnerabilidade ou uma sensação de vulnerabilidade, basta lembrar que no trono do céu nunca estará desocupado. O rei do trono do céu, do alto e sublime trono, sempre estará no trono, sempre estará com o domínio de todas as coisas, pois o seu trono é alto e sublime. Eu quero lembrar você e finalizar com isso. Por mais que às vezes ao nosso redor tudo indica que não há solução, não há controle, não há saída, eu quero que você use o recurso da sua fé. E lembre-se que no céu há um Deus que nunca se ausentará do trono, nunca se ausentará do poder, nunca deixará de ter controle sobre a vida daqueles que o temem, daqueles que o ama, daqueles que vivem para o propósito de servi-lo e adorá-lo. Use isso como forma de consolar o teu coração que está desesperado e angustiado. Deus não perde o controle. E por mais que humanamente você olhe e esteja apavorado, afobado, você esteja preocupado demais, use o recurso da fé. Olhe para o céu e nunca você se sentirá sozinho. Ore a Deus e você nunca se sentirá sozinho. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu no trono do céu que nunca estará vazio, pois esse trono alto e sublime sempre terá alguém no controle. Fique com essa mensagem, medite nisso, e que a boa mão do Senhor, que a doce consolação do Espírito toque o seu coração e que você seja abençoado.